Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de março de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, sempre na rádio, o primeiro horário das 7 às 8 da manhã, depois a reprise das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre aos domingos a partir das 9 horas da manhã, nas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul, YouTube, Facebook, sempre aos domingos a partir das 8h30 da noite e, é claro, na TV Serra, canal 526 da NET. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Nós, neste domingo, 9 de março, teremos um programa um pouquinho diferente. Nós vamos reproduzir o programa que foi ao ar no dia 1º de dezembro de 2024, com a participação do padre Jean Paul Hansen, que é o coordenador executivo de campanhas da CNBB, também o nosso coordenador de pastoral e vigário-geral, padre Leonardo Inácio Pereira, e o padre Anésio Ferla, que é da nossa diocese e compõe a equipe nacional da campanha da fraternidade e atualmente atua nas paróquias de Nossa Senhora Mãe de Deus e Nossa Senhora das Graças em Carlos Barbosa. Esse programa já foi ao ar, então, no dia 1º de dezembro do ano passado e nós vamos reproduzi-lo a partir de agora. E aproveitamos para falar da campanha da fraternidade porque na nossa diocese, nesta semana, tivemos a presença do padre Jean Paul Hansen, que é o secretário executivo, coordenador nacional da campanha da fraternidade. Ele esteve aqui assessorando os padres, o povo de Deus também, sobre a campanha do próximo ano e conosco gravou o Razões da Fé. Nós temos então como tema do nosso programa, Fraternidade e Ecologia Integral. Temos como convidado especial então o padre Jean Paul Hansen, do clero da Diocese de Campanha em Minas Gerais e que então está atuando na CNBB em Brasília como secretário executivo de campanhas. Padre Jean, muito obrigado pela sua presença. Alegria toda minha, uma saudação especial a todos os rádio-ouvintes, a todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais e aos telespectadores. Muito bem. Nós temos o padre Anésio Ferla, que tem o seu doutorado acerca da história das campanhas da fraternidade, faz parte da equipe nacional das campanhas e aqui na Diocese também está nesse ano iniciando esse trabalho de participação na equipe diocesana da campanha. Olá, padre Anésio, obrigado pela presença também. Obrigado, Felipe. A minha saudação também ao Padre Jean. E uma alegria imensa, então, estar aqui nesse dia e partilhar um pouco, assim, desse momento formativo também sobre aquilo que foi sobre a campanha da fraternidade. E temos o coordenador de pastoral, vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul, Padre Leonardo Inácio Pereira, que é o anfitrião do Padre Jean Paul nestes dias aqui também em nossa Diocese, e que nos acompanha e está trabalhando de uma forma bem forte a questão da campanha da fraternidade, nessa ideia de compor uma equipe, de pensar as ações para a campanha na nossa diocese. Padre Léo, obrigado pela presença também. Muito obrigado, Felipe. Uma saudação, Padre Jean Paul, Padre Anésio, e também a todos os ouvintes que nos acompanham neste dia. Muito bem. Eu começo com o Padre Anésio, que fez justamente o seu trabalho de doutorado sobre a história das campanhas. Contextualiza para nós, Padre Anésio, de uma forma breve, como nasceram as campanhas e por que tudo isso vem acontecendo já há mais de 60 anos. Isso, Felipe, já há outros anos também já partilhávamos sobre a história, já que fiz o trabalho, então, sobre a história das campanhas de fraternidade no Brasil, com o título, né, Escolhe, pois, a Vida, que foi o tema da campanha de fraternidade de 2008, que continua bem atual também nos nossos dias. Mas a campanha da fraternidade, então, que iniciou lá em 1962,
62, no estado do Rio Grande do Norte, numa comunidade chamada Nísia Floresta, próximo de Natal. Então iniciou lá em 1962 e assim no 63, 64 e assim foi se propagando rapidamente, podemos dizer, né, Felipe? Porque no 62 foi em 3 dioceses, no 63 em 16 dioceses e no 64 já foi em 70 dioceses do Brasil e no 65 já foi em 90 dioceses. E então iniciou a campanha da fraternidade nesse ambiente, podemos dizer assim, do estado do Rio Grande do Norte, de desigualdades sociais, também por causa da falta de chuvas. Iniciou naquele ambiente também a alfabetização para adultos com as escolas radiofônicas de Paulo Freire e iniciou nesse ambiente essa chamada campanha de fraternidade, principalmente com o objetivo, nós podemos dizer, caritativo, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Mas eu sempre gosto de partilhar também, assim, que desde que a campanha iniciou no 62, ela teve, assim, 3 objetivos muito claros. O primeiro, que não podia ser diferente, o objetivo espiritual. E exatamente por isso também que a campanha de fraternidade, a igreja, a CNBB do Brasil, vai fazer a sua reflexão maior, principalmente no tempo quaresmal. Mesmo se ao longo do ano depois ela continua, mas a reflexão maior é no tempo quaresmal. Depois, então, nós temos o objetivo formativo, que não tínhamos o texto base como nós temos atualmente, né, bem organizado, nós tínhamos as chamadas folhas volantes que iam pelo Brasil, assim, para uma maior conscientização e reflexão sobre o tema que era escolhido. E depois o terceiro objetivo é caritativo, por isso que todos os anos, inclusive lá no domingo de Ramos, nós temos a chamada coleta, então, da solidariedade. E graças a Deus, nós percebemos que até os nossos dias, então, esses objetivos eles estão muito bem presentes e com certeza, conforme foi passando os anos, já mais de 60 anos, né, foi se aprofundando. Depois também nós temos as várias fases da campanha da fraternidade. Perfeito. E aqui já pergunta para o padre Jean Paul. Nós temos muitos grupos que começam a questionar por que fazer a campanha da fraternidade na quaresma, ela atrapalha o período de conversão, nós precisamos fazer campanha da fraternidade de nível espiritual e não falar de temas sociais, não vincular com a doutrina social. Por que se escolhe justamente este tempo para falar de temas sociais? Eu escutava o padre também falando no seminário para a campanha que foi feito em Porto Alegre, pelo regional, e o padre trouxe muito essa questão da necessidade da conversão, né? Por quê? Por que essa necessidade? Por que realizar a campanha justamente nesse tempo de quaresma? Felipe, uma vez me perguntaram numa entrevista como essa, o que é que eu diria para quem diz que a campanha da fraternidade atrapalha a quaresma? E eu respondi no ímpeto da questão, não vou fazer assim hoje, mas eu respondi, eu diria que essa pessoa não entendeu nada da campanha da fraternidade e muito menos da quaresma. A quaresma não é um tempo de conversão individualista, nem um tempo de conversão intimista, como ela tem ganhado essas cores nos dias atuais, de uma conversão a mim mesmo, mais do que a Deus. A quaresma é um tempo de conversão ao projeto de Deus, aquilo que Deus sonhou desde a criação. E a campanha da fraternidade, nessa perspectiva, se encaixa perfeitamente na quaresma. Por isso ela nasceu na quaresma, não é, Padre Anésio? Isso. Ela nasceu na quaresma já lá em Nísia Floresta, em 1962, e ela permanece na quaresma até hoje. Por quê? Porque ela é um projeto de conversão, mas não de uma conversão intimista, de uma conversão pessoal, comunitária e social. O problema é que nós muitas vezes entendemos conversão
só no nível pessoal. E às vezes num nível ainda infrapessoal, intimista. Só eu dentro de mim, né? A conversão tem que abranger toda a pessoa, o ser humano inteiro, tem que abranger todas as relações do humano, então também a comunidade eclesial, já que a conversão é um tema religioso, mas ela tem que alcançar a sociedade. Se a nossa conversão não alcançar a sociedade, ela não alcança o seu objetivo. Porque Deus não criou só a igreja, Deus criou o mundo. Deus criou o que Jesus apresentou como o reino. A vontade de Deus não é uma vontade restrita ao âmbito eclesial. A vontade de Deus é uma vontade que se estende por toda a obra da criação. Por isso a conversão tem que ser integral, como nós dizemos no objetivo do texto da campanha de 2025. Queremos promover um processo de conversão integral. E em 2025 nós chamamos a atenção para um elemento dessa conversão integral. Em algo que seja integral, não pode faltar nenhuma das partes. Se faltar uma parte, já não é integral. Então, este ano nós chamamos a atenção para a conversão ecológica, que é um elemento da conversão integral. O Padre Anésio antes falava sobre que a campanha da fraternidade teve suas fases ao longo da história, depois nós vamos aprofundar um pouco isso, mas já são alguns anos ou algumas edições da campanha que se traz o tema da ecologia. Né? Me parece que é quem ganha disparado nos temas da história. Por que nós ainda precisamos olhar para a ecologia e agora, nessa chave que o Papa Francisco propõe da Laudato Si e da Laudate Deum, nos propõe o olhar para esta ecologia integral? Então, é de fato o tema que disparadamente ganha na frente de todos os outros. Em 2025 nós teremos a 9ª campanha da fraternidade, que aborda de alguma forma um tema ecológico. Desde 1979. 1979 foi a primeira campanha da fraternidade ecológica. Por um mundo mais humano, preserve o que é de todos. Eu gosto de dizer que, para mim, nessa campanha da fraternidade de 79, já tinha aí um cheirinho de ecologia integral. Por um mundo mais humano, preserve o que é de todos, né? Não era só uma ecologia criacional, ambiental, cultural, humana, econômica. Já tinha aí um cheiro de ecologia integral. Mas ecologia integral é algo que o Papa Francisco como que cria com a Laudato Si. Ele canoniza o conceito de ecologia integral. Então, nesta 9ª edição da campanha da fraternidade sobre ecologia, nós vamos tratá-la nesta nova perspectiva, nessa perspectiva integradora do Papa Francisco. E qual seria, de fato, esta definição de conversão integral para uma ecologia integral também? A ecologia integral eu tenho definido a partir da abordagem do texto base, da Laudato Si, da Laudate Deum, como a ecologia que contempla toda a casa comum, com todos os seus habitantes, e todas as relações que se travam entre todos os habitantes e deles com a casa comum, né? A casa comum, nós podemos dizer, é o planeta, mas é até mais do que o planeta. O planeta está numa órbita, é o cosmos, né? É o mundo criado por Deus, é a nossa casa comum. Nós não somos os únicos habitantes, graças a Deus. São muitos os habitantes, inclusive aqueles que nos habitam. Nós somos habitados por muitos seres vivos, né? Senão a nossa digestão não seria boa como é, e assim por diante. A ecologia integral, ela quer contemplar todas estas formas de vida, inclusive compreender a Terra como um organismo vivo, porque ela é, né? É um organismo vivo e um organismo habitado por muitos seres viventes, mas sem esquecer nunca essas relações.
porque as relações, as conexões entre os diversos seres vivos que habitam a casa comum, essas relações são, eu diria assim, o que de fato é ecológico. E é o que de fato provoca a nossa conversão. A nossa conversão ecológica se dará na mudança do tipo de relação que nós, seres humanos, distintos e distinguidos por Deus na criação, travamos com a terra e com todos os seus habitantes. Padre Léo, nós, ao virmos até Caravaggio para gravarmos o Razões da Fé, passamos aqui pelo Morro da Busa, onde percebemos um dos lugares onde tivemos grandes deslizamentos. O Padre Léo também relacionava e falava ao Padre Jean Paul sobre a Serra do Rio das Antas, né? Os mais de 150 deslizamentos. Nós, enquanto igreja, enquanto Diocese de Caxias, podemos deixar que uma comunidade deixe de falar de campanha da fraternidade neste tempo em que nós sofremos tanto com essas enchentes que foram eminentes e esses deslizamentos? Bom, aqui eu acho que dois aspectos eles são importantes de serem ressaltados. O primeiro é o seguinte: mesmo que se nossa região não tivesse sido afetada por essa catástrofe climática que fez tantas vítimas aqui na nossa diocese, mesmo que não tivesse acontecido nada, absolutamente nada, no âmbito desses deslizamentos ou das enchentes, eclesialmente falando, é uma questão eclesiológica, de entendimento. Nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Nós precisamos naturalmente falar das responsabilidades, falar daquilo que nós, da nossa própria espiritualidade cristã, que implica inevitavelmente uma ação social. Nós temos que refletir sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto que precisa ser marcado. Não é uma questão, eu não quero que na minha comunidade falem da campanha da fraternidade. Esses dias, ano passado, aliás, no censo da catequese, que a gente fez, Padre Jean Paul, um trabalho muito bonito aqui, onde nós conseguimos escutar mais de 11 mil pessoas que partilharam conosco a respeito do processo catequético na nossa diocese. Tinha algumas pessoas, algumas das respostas, dizendo para desvincular a catequese da campanha da fraternidade. É aquilo que o senhor dizia, que a gente não tem como separar. Ou a pessoa não entendeu o que é catequese, ou não entendeu o que é campanha da fraternidade, e muito menos o que é o tempo quaresmal. Então, é eclesiológico isso. Nós fazemos parte de uma igreja, esta igreja está situada no Brasil, é a mesma igreja, é a igreja de Cristo no Brasil, nós nunca dizemos assim, nós somos a igreja do Brasil. Não, nós somos a igreja no Brasil. Então, para dar esse é o primeiro aspecto que eu acho importante de ressaltar. O segundo aspecto, e aqui daí nós trazemos a nossa experiência, nós todos vivenciamos essa tristeza tão grande e que andando pelas comunidades, eu venho viajando bastante aqui na nossa diocese, a gente tem colegas padres que vêm acompanhando as famílias diretamente, as famílias atingidas pelos deslizamentos, e que me relataram esses dias, por exemplo, de alguém que, quando escuta o barulho de chuva, já começa a se arranhar, começa a ter uma crise de ansiedade gigantesca, sabe? Então, pelo fato de nós estarmos imersos nessa realidade que sofreu essas consequências, nós precisamos falar sobre essa temática desta campanha da fraternidade especificamente. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desse domingo, dia 9 de março. Fique com a gente até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer
e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. CEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica CEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão.
saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de março de 2025. Nós hoje estamos com um programa um pouquinho diferente. É um programa que já foi reproduzido no dia 1º de dezembro do ano passado, de 2024, porque trazia o padre Jean Paul Hansen, que é secretário executivo de campanhas da CNBB, padre Leonardo Inácio Pereira, que é nosso coordenador de pastoral e vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul, e também o padre Anésio Ferla, que trabalha na nossa diocese e compõe a equipe nacional de campanhas. Fraternidade e ecologia integral. Nós estamos trabalhando o tema da campanha da Fraternidade 2025. Nós, nesta semana, tivemos a presença do padre Jean Paul Hansen, que é o secretário executivo das campanhas, da campanha da Fraternidade, da campanha para a evangelização, da CNBB, e que esteve conosco assessorando um encontro aqui na Diocese de Caxias. E temos aqui, nos estúdios da Rádio Miriam, como convidados o Padre Jean, o Padre Anésio Ferla e também o Padre Leonardo Inácio Pereira. Começo esse segundo bloco com o Padre Léo. Qual a relação, Padre Léo, entre tempo do Advento com o tempo da Quaresma, e abordando um pouquinho da campanha da Fraternidade e campanha da evangelização? Uhum. Bom, primeiro de tudo, é o entendimento que a gente precisa ter como cristãos de que nós temos um único mistério que celebramos, que é o mistério pascal de Cristo. Jesus crucificado e ressuscitado. Ele vive, e todo domingo nós renovamos em assembleia o nosso batismo, por meio da nossa participação na Santa Missa, ou então as comunidades que não têm Eucaristia, por meio da celebração da palavra ou da oração um pouco mais intensa nesse dia. Então, o grande mistério, para a gente poder relacionar os dois, os dois tempos, o tempo do Advento e o tempo da Quaresma, é que ambos os tempos, eles preparam, nuances acerca do mistério pascal de Cristo. Essa relação, ela precisa, no âmbito litúrgico, ser entendida por nós. E depois, no contexto quaresmal, né, naturalmente, a gente acaba dando uma ênfase maior para esse aspecto, que é o aspecto da morte, do processo, da vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, todos estes aspectos se referem ao mesmo mistério, que é o mistério da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo. Então, quando falamos em mistério pascal, estava lendo um autor esses dias que busca no próprio prólogo do Evangelho de João, né, para dizer que o mistério pascal de Cristo ele já está, de certa forma, presente ali quando a gente lê o prólogo, quando fala que o Verbo era Deus, e depois o Verbo se fez carne, né? Então, a pré-existência do Verbo. Então, é claro que são coisas bastante complexas, mas assim, não tem como a gente fugir desse aspecto, né, do mistério pascal de Cristo. E em relação às campanhas, tanto agora no tempo do Advento, a campanha da evangelização, como no tempo quaresmal, a campanha da fraternidade, ambas as campanhas, elas nos ajudam a crescermos na nossa consciência e responsabilidade acerca também de nuances particulares de cada uma dessas etapas, digamos assim, litúrgicas que a gente vive, né? Então, no tempo do Advento,
essa dimensão da evangelização, da vida missionária, né? Cada um de nós é batizado e por isso é missionário naturalmente. E no tempo da Quaresma, essa nossa responsabilidade na evangelização a partir do aspecto também do cuidado da vida. Então eu diria, assim, brevemente, essas duas relações que apresentei entre o tempo do Advento e o tempo quaresmal, campanha da evangelização, que mantém muitos dos nossos trabalhos de evangelização, impressões da diocese para a gente poder visitar as regiões pastorais e assim por diante, e o tempo da Quaresma e a campanha da fraternidade. E eu sigo nessa mesma levada com o Padre Jean Paul. Qual a importância, Padre? O Padre Anésio, no bloco anterior, falava da finalidade também caritativa que tem, tanto, né, no caso, a campanha da fraternidade, mas a campanha para a evangelização também. Por que nós precisamos, enquanto igreja, também olhar este conjunto, este todo da obra do processo da evangelização da igreja no Brasil, no regional e nas dioceses? Jesus não quis uma igreja que viesse pronta do céu e que realizasse tudo a partir de cima dos proclamas celestes. Como ele, que é o verbo que se fez carne, ele quis uma igreja inserida na história. E porque a igreja está inserida na história e na sociedade, ela realiza a sua missão a partir das relações sociais que ela trava. E essas relações sociais, no mundo em que nós vivemos, do mercado neoliberal, elas são muitas vezes, ou quase sempre, travadas a partir da questão financeira. Nós não conseguimos evangelizar sem recursos. A própria Rádio Miriam precisa de recursos para nos levar ao ar. A Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias precisa de recursos para promover a evangelização nos meios de comunicação, e assim todas as pastorais, a catequese, a pastoral familiar, a pastoral litúrgica, para levar essa reflexão do mistério pascal, para nos ajudar a melhor celebrar o mistério pascal. Todos nós precisamos de recursos, e a igreja não tem recursos caídos do céu. Aliás, o recurso que vem do céu é a graça, e ela é fundamental. Sem ela, nós não faríamos nada do que fazemos. Mas precisamos conjugar a humanidade, a nossa carne, o nosso dinheiro com a graça. Então, essas duas campanhas são campanhas fundamentais para a vida da igreja no Brasil. Com a campanha para a evangelização, agora no terceiro domingo do Advento, nós sustentamos as ações internas da igreja. Desta coleta do terceiro domingo do Advento, uma porcentagem fica na própria diocese, como o Padre Léo já disse, para os impressos da diocese, para a sustentação das comissões e coordenações diocesanas, para os encontros que acontecem na diocese, etc. Outra parte vai para o regional. Aqui no Rio Grande do Sul, o Regional Sul 3, né, que é todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos lá a sede regional em Porto Alegre, mas temos equipes regionais. Na semana passada, eu estive em Porto Alegre, você também, né, Felipe? E o Padre Léo também, e o Padre Anésio também. Nós nos encontramos em Porto Alegre no encontro regional. Por que esse encontro regional acontece? Porque o regional também recebe uma pequena porcentagem dessa coleta, desse nosso óbolo da viúva no terceiro domingo do Advento. Mas também o nacional. Por que a CNBB pode me manter em tempo integral, 7 dias por semana, 31 por mês, 365 por ano, 24 horas por dia, dedicado às campanhas, podendo, por exemplo, vir a Caxias hoje, vir a Rádio Miriam hoje, em plena segunda-feira, né? Por que eu posso fazer isso? Porque quem me sustenta na CNBB é o óbolo da viúva depositado na coleta do terceiro domingo do Advento. Se essa coleta sustenta a igreja para dentro,
A coleta da campanha da fraternidade sustenta a igreja para fora, na ação sociocaritativa da igreja. Então, da coleta da campanha da fraternidade, não fica nada para dentro da igreja. Os 60% que ficam na diocese devem ser destinados a projetos humanitários e sociais da diocese, mas projetos para fora, ações sociais da diocese. E os 40% que vão para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é administrado na CNBB, também são integralmente destinados a projetos sociais e humanitários em todo o Brasil. Neste ano de 2024, nós conseguimos ajudar 238 projetos humanitários e sociais em todos os estados brasileiros, com quase 8 milhões de reais. Então, se 40% são 8 milhões, 12 milhões são os 60% que ficaram espalhados nas 280 dioceses do Brasil, somando na coleta total 20 milhões, mais ou menos. São valores aproximativos. Mas são valores que a igreja, que nós cristãos, o conjunto da igreja no Brasil, destinamos à ação sociocaritativa. Muito bom, muito importante ter este olhar de transparência sobre desses dados, sobre onde é investido, para que é investido, porque muitas vezes as pessoas questionam, a igreja tem tanto dinheiro e continua pedindo, mas é o que o padre Jean Paul traz, o óbolo da viúva, né? O pouquinho de cada um que faz a grande obra, né? Tudo é feito pela graça, mas as nossas mãos também vão junto com a graça de Deus para operacionalizar as coisas. A graça supõe a natureza. Isso. Padre Anésio, antes você falava sobre as fases históricas da campanha e falava sobre justamente os objetivos dela no sentido também de ser caritativa. Conta para nós um pouquinho das fases dela, também nesse olhar da caridade. Felipe e a todos que estão nos ouvindo, realmente depois de 60 anos foram vários os momentos assim muito fortes, né? O Padre Jean até poderia partilhar mais do que eu também dos primeiros tempos, quando toda a equipe, a coordenação até os anos 70 foi se organizando também como equipe de coordenação nacional sobre a campanha da fraternidade. Mas até mesmo eu gostaria, antes de trazer presente as 4 fases, somente dizer mais o seguinte, que do 62 ao 65 nós tivemos o Concílio Ecumênico Vaticano II. E a parte mesmo, Dom Eugênio de Araújo Sales, que foi um impulsionador, quem iniciou a campanha da fraternidade lá em Rio Grande do Norte, nós tivemos também um grande, que foi Dom Helder Câmara, que participava do Concílio Ecumênico Vaticano II e foi aquele que inclusive mandou uma carta para todos os bispos do Brasil, a todos os dioceses, se aceitavam então essa chamada campanha da fraternidade. Mas então nós tivemos aí do 62 a 65 o Concílio Ecumênico Vaticano II. Nós tivemos naquele período também como igreja no Brasil a Caritas, que estava iniciando e que caminhou muito junto com a campanha da fraternidade. Mas, então, do 64 ao 72, porque no 64 já foi, então, a nível nacional a campanha da fraternidade, que foi o tema Lembre-se, você também é igreja. Mais interno. Isso. E no 65, faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor, que foram 2 temas que resgatava o batismo do ser cristão. Então, a primeira fase, do 64 ao 72, é uma perspectiva mais adintra. Foram temas que refletiam a realidade mais do que qualquer coisa, assim, da própria igreja, a partir do Vaticano II.
né? Depois, então, do 73 a 84, do 73 a 84, então uma perspectiva mais à destra, que nós temos temas onde que olham um pouco mais, então, para a realidade social. Por exemplo, esse tema ecológico do 79, né? Preserve o que é de todos, ou repartir o pão, e assim por diante. Depois, então, do 85 ao 2013, nós temos situações existenciais do povo brasileiro, em que, inclusive, nós tivemos o longo pontificado de São João Paulo II. E que ali já começa realmente Papa Paulo VI com uma maior consciência ecológica, vem João Paulo II sobre questões ecológicas que vai trazer, vai dizer assim, olha, a crise ecológica é uma crise moral, ética, mas até 2013. 2014 até os nossos dias, então nós temos, dá para dizer assim, os gritos da sociedade, que é então o tempo do Papa Francisco, né? Do nosso grande Papa Francisco. Mesmo se, quanto nós ressaltamos nessa igreja em saída, questões ecológicas do Papa Francisco, mas cuidado porque tem vários outros que vieram antes, papas, que já refletiam sobre essa questão ecológica. A partir da industrialização que houve no mundo, né? Poluição, agrotóxicos, desmatamento, já tivemos toda uma reflexão, então, aí sobre questões assim ecológicas. E claro, então a quarta fase da campanha da fraternidade, até mesmo o título do livro que a gente escreveu, né? Escolhe, pois, a vida, que é uma reflexão que a igreja faz, que nós fazemos diariamente, porque diariamente nos deparamos com situações onde que a vida está em perigo. Demais em vários sentidos, mas assim, uma campanha de fraternidade, inclusive dos últimos tempos, que nos fez refletir muito, foi a campanha sobre o tráfico humano. Ela permaneceu durante muito tempo, assim como outras campanhas, quando mexem diretamente sobre a vida, parece que a sociedade, nós refletimos um pouco mais, né, sobre a vida também humana, porque indiretamente ou diretamente sempre nós refletimos sobre a vida, mesmo as questões ecológicas, o ar que nós respiramos, né? E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de março. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site
circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas.
pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 9 de março de 2025, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia. Este programa é um programa um pouquinho diferente. Nós estamos reproduzindo o programa que foi ao ar no dia 1º de dezembro do ano passado, que falava sobre a campanha da Fraternidade 2025. Nós abrimos a campanha da Fraternidade no dia 5 de março, quarta-feira de cinzas, e nada melhor do que refletirmos no Razões da Fé deste domingo, dia 9, sobre a campanha. E lá no dia 1º de dezembro nós recebemos o padre Jean Paul Hansen, o padre Leonardo Inácio Pereira e o padre Anésio Ferla, que nos ajudaram a refletir sobre a campanha de 2025. E eu dirijo a pergunta ao padre Jean Paul. Como é que a gente pode relacionar, padre Jean Paul, a vida que a igreja está sempre preocupada, sempre buscando promover a vida, sobretudo de quem é menos favorecido, de quem a vida corre mais risco, né? Com a campanha da Fraternidade 2025? Olha, Felipe, a vida, ela precisa ser defendida e promovida em todas as suas etapas, desde a sua concepção até a sua morte natural. Eu gosto muito do número 101 da exortação apostólica Gaudete et Exsultate, do Papa Francisco. Lá ele diz que a hipocrisia a gente defender a vida intrauterina e não defendê-la depois de nascida. E isso é uma tendência muito forte entre nós. Acharmos que defesa da vida é sinônimo de oposição ao aborto. Oposição ao aborto é um elemento essencial da defesa da vida. Mas a defesa da vida é muito mais ampla. Então, como é que, cuidando da ecologia integral, nós defendemos a vida? Quantas vidas se perderam no Rio Grande do Sul com as catástrofes climáticas vividas nestes últimos anos? Quantas vidas se perderam ou foram fragilizadas com os deslocamentos de terra nas encostas da Diocese de Caxias? A nossa relação com o planeta tem sido causa de morte de muitos irmãos, e não só no Brasil. Nós estamos vendo mortes por catástrofes climáticas em todo o mundo. Nós estamos vendo deserto alagado, nós estamos vendo chuvas torrenciais, nós estamos vendo seca nos grandes rios da Amazônia, mas também não só da Amazônia, de grandes rios pelo mundo. Nós estamos vendo o clima se revoltar contra nós. E se revoltando contra nós, ele nos mata. Quando o padre Anésio terminava a sua fala no bloco anterior, eu estava aqui me lembrando do que o doutor Carlos Nobre, o maior climatologista do Brasil, dizia aos bispos logo no início desse ano, quando aconteceu aquela catástrofe em Porto Alegre, em todo o Rio Grande do Sul. A CNBB chamou o doutor Carlos Nobre para uma noite de reflexão no Conselho Permanente da CNBB. E uma das falas que mais me impressionou do doutor Carlos Nobre foi ele dizer: nós não estamos diante da extinção do planeta Terra.
Nós estamos diante da possibilidade da extinção da vida no planeta Terra. A Terra vai viver para sempre. A Terra vai continuar aí. Agora, ela vai ser desabitada. Nós estamos tornando a Terra um planeta inabitável. E se nós não temos onde habitar, nós estamos lidando com a nossa extinção. E ele dizia, é pior do que a extinção dos dinossauros. Porque quando foram extintos os dinossauros, a ameaça veio de fora da Terra, né? E naquela catástrofe, a Terra atingida, ela eliminou a vida dos dinossauros. Nós estamos agora diante de uma ameaça que está dentro da Terra, e que somos nós, os seres humanos, e que não vão extinguir só a própria espécie. Estão diante da possibilidade da extinção de qualquer forma de vida sobre a Terra. Não sei se vocês sabem, mas as baratas, tão queridas baratas, né? Tanta gente adora uma baratinha. Não. Pelo contrário, tanta gente tem medo da barata. Pois a barata é um inseto que sobreviveu à extinção dos dinossauros. Já existia barata no tempo dos dinossauros e elas existem até hoje. E nós estamos correndo o risco de extinguir as baratas. Mas com elas também nós. E, Padre Jean Paul, explica para nós um pouquinho a iconografia do cartaz, o porquê um cartaz trazendo essa técnica da colagem, né? Trazendo São Francisco, a fauna, a flora, os centros urbanos, as favelas. Explica para nós um pouquinho o conceito da arte desta campanha. Então, a técnica da colagem é muito interessante, porque ela traz elementos distintos de ambientes diversos. É difícil a gente encontrar essa paisagem, né, com um ipê e uma araucária ao lado, tendo um cactus embaixo, né, e um pouquinho mais abaixo uma onça. Uma onça, um cactus, um ipê e uma araucária juntos não é nada fácil de encontrar. Só no Jardim do Éden. Né? Exatamente. Então, a técnica da colagem, ela quis expressar justamente isso, que tudo está interligado. Como disse o Papa no Sínodo para a Amazônia. Nesta casa comum, tudo está interligado. A nossa vida urbana com a vida da fauna e da flora, a nossa vida nos grandes centros com a vida nas comunidades periféricas, tudo está interligado. Mas dessa realidade onde tudo está interligado, surge como que desponta Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis? Porque uma das motivações para a campanha da Fraternidade 2025 são os 800 anos da composição por Francisco de Assis, por São Francisco, do Cântico das Criaturas. Nós estamos chegando ao final de uma grande série de 8 centenários franciscanos, né? Desde 2016 ou 18, não sei bem, os franciscanos estão celebrando 800 anos da regra, 800 anos disso, 800 anos dos estigmas. O ano passado, 800 anos dos estigmas. O presépio. Agora, 2025, 800 anos do Cântico das Criaturas e 2026 acaba. Porque aí são 800 anos da morte de São Francisco. Né? Aí não tem mais. Mas antes de morrer, já muito doente, praticamente cego e tendo dores terríveis, não morando mais no convento, porque ele não conseguia ficar nos ambientes fechados, São Francisco morando numa cabana de palha próxima ao convento de São Damião, onde morava Santa Clara e as Damas Pobres, dormindo no chão. Tomás de Celano, seu primeiro biógrafo, diz, convivendo com ratos, São Francisco compõe o Cântico das Criaturas. O que é o Cântico das Criaturas? É o cântico do homem ecologicamente convertido. É o cântico do homem integrado no seu cosmos. Eu costumo brincar o seguinte, se fosse eu no lugar de São Francisco,
ia começar o cântico dizendo: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Né? Maldito sejas por esse dia, né? Talvez eu fosse mais Jó do que Francisco, né? Maldito seja o dia que eu nasci, diz Jó, né? Mas Francisco, em toda essa situação, ele diz: louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, pela irmã Lua, pela terra, pelas estrelas, pelo sol que eu quase não vejo mais. Exatamente. Eu não vejo mais o sol, eu não vejo mais a lua, eu não vejo o brilho das estrelas, mas louvado sejas por elas. Pelo irmão vento que me acalenta. E São Francisco vai chegar, não em 1225, mas em 1226, às vésperas da sua morte, e compor a última estrofe, dizendo: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte corporal. Ele se reconciliou de tal forma com a criação que ele conseguiu se reconciliar com a própria morte. É um homem integralmente convertido. E a sua conversão integral vem por via ecológica. Por isso nós acreditamos que o apelo à conversão ecológica na campanha da fraternidade, na quaresma de 2025, pode ser o start de um processo de conversão integral para todos nós, como foi para Francisco. Por isso a proeminência de São Francisco no cartaz da campanha desse ano. Isso, Felipe, Padre Jean, Padre Leonardo, que eu sinto de destacar também nesse momento é mesmo, a partir de tudo isso, a dimensão prática. Até mesmo quando eu fiz o trabalho, o professor me pediu qual a parte que eu queria publicar para receber mesmo o diploma. Eu disse assim: não tem dúvidas que eu quero publicar a parte do agir, da ação. E então eu reflito e percebo e vejo assim quanta coisa maravilhosa que foi acontecendo e vai acontecendo através dos temas da campanha da fraternidade. Nunca me esqueço, um ano o Senhor veio e disse para mim assim: padre, a partir da campanha da fraternidade eu deixei de fumar. Na vida dele fez toda a diferença. Os projetos que o Padre Jean estava dizendo. E também, por exemplo, um dos anos em que a campanha foi criticada porque era ecumênica, foi o ano que mais deu retorno econômico. Para dizer assim, quem quer realmente ajudar, ajuda. E ainda mais, se nós formos olhar com o tema da campanha de fraternidade desse ano, Fraternidade, Ecologia Integral, a partir daquilo que nós estávamos destacando, a partir daquilo que principalmente o povo do Rio Grande do Sul viveu, sofreu. E ainda está vivendo. Exatamente. Né? Porque eu fui para Porto Alegre nesses últimos tempos, eu vi uma Porto Alegre, o centro de Porto Alegre vazio, não é mais o mesmo. Não é, quem sabe lá vai 1 ano, 2, 3 para... Mas tem em torno de 1.000 pessoas ainda vivendo em albergues no estado. Sim. Que não tem a sua casa, não pode voltar. Exato. Então, o tema da campanha de fraternidade desse ano, né? Claro que a campanha desse ano não vai ressaltar somente, quem sabe, coisas negativas, né? O texto nos traz, assim, toda uma dimensão da riqueza dos biomas, por exemplo, que tem no Brasil. Mas, assim, eu acredito que a partir do sofrimento que nós vivemos e estamos vivendo, e o apelo que a CNBB, a Igreja do Brasil, nos faz através da campanha da fraternidade, nós devemos, é um dever nosso, como cristãos, colocar as mãos na massa, como se diz, né? Claro, quanta caridade que foi feita. Também, por exemplo, na diocese, né? Padre Leonardo, com toda a equipe da Caritas, que foi instituída a equipe da Caritas, né? Quantas cestas básicas, quanta roupa, quanta ajuda que foi realizada e se continua fazendo. Mas é uma reflexão que nós temos que fazer, aproveitando esse momento, muito mais profunda. Assim, realmente, o que nós estamos fazendo, de repente, que estamos ajudando a acentuar ainda mais essa questão climática, né? Esse é o apelo, acredito, também do Papa Francisco e não só da Igreja no Brasil. Eu acho que a campanha da fraternidade, todos nós também temos alguma memória afetiva da campanha da fraternidade.
E eu lembro da campanha, falava aqui antes nos bastidores, eu lembro da campanha da Fraternidade de 2007, que falava sobre a Amazônia. Lembro do hino, seja o verde o sinal da esperança, da Amazônia o rincão da aliança. Né? E o cartaz era uma Vitória Régia com uma menina indígena no meio dessa Vitória Régia. O quanto a igreja fez e ainda faz, e o quanto há ainda de fazer pelos povos originários, pelos povos amazônicos, pelo povo gaúcho, por todos os povos. Padre Jean Paul, conta para nós um pouquinho do que a igreja já fez, agora pegando esse exemplo da Amazônia. Felipe, em 2008, eu nem sonhava em ir para a CNBB trabalhar com as campanhas da fraternidade. Eu sempre me dediquei na minha diocese, no Regional Leste 2, Minas Gerais, à dimensão catequética. Sempre trabalhei com catequese, mais de 20 anos. E em 2008 eu escrevia para uma revista de catequese. A revista recebeu um pedido de assessoria e passou para mim e me mandou para Manaus para dar um final de semana de formação para catequistas numa periferia de Manaus. O padre, quando eu fiz contato com o padre me disse, você já conhece Manaus? Eu disse, não. Ele disse assim, então faz o seguinte, como a passagem é a mesma, a formação é sexta, sábado e domingo, vem na segunda. E eu fui, claro, né? O pastor não vai gastar mais nada do que a passagem. Eu fui na segunda para Manaus. E aí ele disse, de segunda a sexta ele me mostrou Manaus, me apresentou Manaus, fui nadar com os botos, fui conhecer a junção das águas do Rio Negro e Solimões. E nesse dia que ele me levou para conhecer a junção das águas, ele me disse assim, hoje nós vamos conhecer a junção das águas, porque nós vamos aproveitar o barco e vamos almoçar numa paróquia que tem ali, ribeirinha, porque hoje o padre está lá na paróquia. Eu, como bom mineiro, não entendi o que aquilo significava, mas não perguntei nada. Eu disse, hoje o padre está lá na paróquia, nos outros dias onde é que ele está? Né? Mas não perguntei nada. Quando a gente estava no barco indo para lá, o padre me explicou, olha, hoje ele está na paróquia, por quê? Porque ele passa o ano inteiro visitando comunidade por comunidade ribeirinha e ele consegue voltar na casa paroquial muito poucas vezes. E quando ele volta, ele avisa nós padres da forania e nós vamos lá almoçar com ele, para a gente conviver com ele, porque ele vive sozinho nesses rio abaixo, rio acima. Falei, mais do que justo, vamos lá. Quando chegamos na casa paroquial, o padre que me recebia me apresentou para o padre que estava lá, né? E disse, olha, esse aqui é o padre Jean Paul, que veio lá de Minas, vai assessorar um encontro. Quando ele disse veio de Minas, o padre me pulou no pescoço. Me deu um abraço apertado e disse assim, você vai levar um recado para o Sudeste. Eu disse, recado para o Sudeste? O que é isso, meu Deus? Ele não ligava, para ele, Sudeste era tudo. Né? Eu sou de Minas, é do Sudeste, então vai levar o recado para o Sudeste inteiro. Me levou lá na beira do rio. Me mostrou um barquinho, uma canoa quase. E me disse assim, o senhor sabe o que é aquilo ali? Eu disse, não, acho que é uma canoa. Não é uma canoa, é uma voadeira. Chama voadeira porque a gente senta na parte de trás, o motor está na parte de trás, então ela empina e a gente vai igual uma mosca voando quase sobre o rio. Por isso ela chama voadeira. Pois é, até o ano passado eu não tinha essa voadeira. Eu celebrava aqui na paróquia domingo de Páscoa, na segunda-feira arrumava minhas malas, ia para a beira do rio e pedia carona na beira do rio. Quando passava um barqueiro generoso, me dava carona e eu pedia para ele me deixar na comunidade seguinte. Ali eu chegava, ninguém estava me esperando, eu pendurava no sino e o povo entendia que o padre chegou. Eu fazia todos os batizados, todos os casamentos, todas as confissões, celebrava a missa, ficava ali 3, 4 dias e quando acabava o serviço, eu juntava minha malinha, ia para a beira do rio, esperava outro barqueiro generoso que me levasse para a próxima comunidade. Eu gastava 1 ano para visitar uma vez todas as comunidades da minha paróquia. Nossa.
eu voltava aqui na Matriz para celebrar a Semana Santa do ano que vem. Só que o ano passado a campanha da fraternidade foi sobre a Amazônia e o Fundo Nacional de Solidariedade me deu uma voadeira, essa aqui que o senhor está vendo. E agora sabe como é que eu faço? Eu não preciso ficar mais pedindo carona. Eu celebro aqui na Matriz, entro na minha voadeira e vou para a comunidade tal, e depois eu pego a minha voadeira e vou para a comunidade tal. Sabe quantas vezes eu consigo visitar todas as comunidades? Agora eu visito 4 vezes por ano todas as comunidades e celebro 4 vezes por ano na Matriz. Vejam só. Quem fala mal da campanha da fraternidade, que ela não promove a vida cristã, quantas comunidades ribeirinhas na Amazônia passaram a ter de 1 para 4 missas anuais por causa da campanha da fraternidade? Ao invés de esperar 1 ano o padre chegar para se casar, o padre agora vai 4 vezes ao ano. Pode fazer o casamento muito mais rápido. As crianças que nasceram podem ser batizadas nos próximos 3 meses. Não tem mais que esperar 1 ano. Além de todo outro fruto, existe esse fruto, digamos, espiritual também. E o padre me pediu para levar o recado para o Sudeste. Eu prometi que eu ia contar para o Sudeste, mas já estou contando para o Sul. E para o mundo inteiro. E para o mundo inteiro. Que bom, porque quando eu recebi o chamado para servir a campanha da fraternidade em âmbito nacional, eu percebi que já em 2008, quando esse padre me dizia isso, era Deus que já estava me preparando para essa missão. E assim nós vamos concluindo mais um programa Razões da Fé, agradecendo a você pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo domingo. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.